Mas aí quando ela fala embarque, grupo A, parece que ela chamou A, B, C, D até o Z. Não é? Parece que ela chamou todos, vem gente até de outro avião para embarcar. Oi gente, começa agora mais um episódio do Será que Pode? O canal das 3 mulheres em 4 tempos. E a gente vai falar da nova etiqueta e da hospitalidade. Você que tem dificuldade em embarcar e quer umas dicas de como facilitar o seu embarque, fica aqui com a gente. Andréia, vamos viajar? Vamos viajar, e nada melhor do que viajar com elegância, né? Então vamos pensar, o que a gente pode fazer para tornar esse período mais agradável? Antes da viagem, o que a gente deve se preocupar? Vivi, o que a gente deve se preparar para esse momento? A minha primeira decisão seria pensar para onde eu vou e avaliar se eu tenho a documentação necessária para ir para o destino que eu quero. Então eu vou para um país diferente, eu penso se eu tenho visto, se precisa de um visto obrigatório para aquele lugar. Cada país tem as suas normas. Tem as suas normas, seus comportamentos diferenciados. Iria avaliar primeiro essa documentação, se o meu passaporte está em dia, quer dizer, quando você for embarcar, a data mais ou menos que você quer embarcar, 6 meses de validade, pelo menos o teu passaporte, e avaliar a questão de visto. O que mais, Lili? A primeira coisa que eu faço é checar o passaporte, porque eu já passei um apuro, viu? Eu comprei a passagem e depois fui ver. E aí? E aí, era do meu filho na época. Na verdade, eu não ia nessa viagem, mas aí surgiu uma oportunidade. Eu falei, vou, né? Porque se me chama para viajar, a mala já tá pronta. Eu posso até não ter o documento, mas a malinha já tá lá. E aí, nesse caso, era do meu filho. E aí eu fui tirar um passaporte emergencial. E aí, graças a Deus, tudo deu certo. Mas eu acho que isso é legal a gente falar, porque passaporte emergencial é fácil da gente conseguir, mas visto não necessariamente. O visto não. Cada país tem as suas normas e são inflexíveis. Você tem que entrar em contato com o consulado, saber exatamente a documentação que precisa, os acordos entre o Brasil e esse país, para se sentir seguro e não passar perrengues. É verdade. Apertos na hora da viagem. Embarque, E você, Andréia? Qual a primeira coisa que você pensa quando você Na hora que eu estou planejando, a primeira coisa que eu faço é pesquisar um pouco sobre o país, sobre a cultura, para saber como me comportar. Até como vou ser recebida no local. Primeiro contato que a gente tem é no aeroporto. Isso é importante para as malas também. Também. E, inclusive, assim, saber como funciona a questão da imigração. Também é muito importante. Cada país é de um jeito, como eu vou ser recepcionada. Então, eu procuro saber o que vai ser perguntado na hora que eu estiver fazendo a entrada no país e preparar. Inclusive, assim, a Ana, que é minha filha, o ano passado ela foi para Londres sozinha e a gente fez aqui um ensaio. Eu sabia as perguntas, muito legal. Eu sabia as perguntas que eles iam fazer. Então eu falei assim, vamos ensaiar. Quando você chegar lá sozinha, né, na hora de fazer a entrada no país, né, tem aquele checklist de perguntas que geralmente alguns países fazem. E aí eu fiz uma simulação com ela em casa. Olha, filha, eles vão perguntar o que você veio fazer aqui, quanto tempo você vai ficar, qual é o hotel que você vai ficar. Então aquele checklist com as informações na língua, de preferência, se você tiver a possibilidade de saber o básico da língua local, vai ajudar nesse momento. Então, eu achei interessante saber um pouco da cultura, saber qual é o procedimento e o comportamento na hora do desembarque e as palavrinhas-chave, né? Aquelas de gentileza. De nada. É legal você saber, mesmo que você não saiba falar o idioma, mas é legal você aprender as palavras-chave. Porque com elas você entra em qualquer país, né? O obrigado, de nada e o por favor, são essenciais. Quando você fala, já te abre portas. E isso é etiqueta, boas maneiras
É isso. e educação. E as regras, você falou bastante das regras do desembarque, mas do embarque também é importante, né? Sim. Então, quando a gente está embarcando, puxa, então aqui a gente já passou pelo check de documento prévio antes da gente fazer compra de passagem, antes da gente procurar o lugar onde vai ficar. Falamos um pouquinho da cultura, né? Qual é a cultura para que lugar que a gente está indo, a roupa que a gente vai fazer na mala. Compramos a passagem. E agora? Arrumamos o visto e o nosso passaporte. E daí? O que a gente faz? Aí a gente tem que se preparar para ir para o aeroporto. Vamos para o aeroporto agora? Vamos para o aeroporto. Vamos para o aeroporto. Mas Tudo assim, pronto? agora a gente tem que pensar que tem uma coisa que também hoje a tecnologia está ajudando a gente, facilitando esse momento. Se a gente fizer com antecedência o check-in, você tem algumas vantagens. Você consegue escolher o local. Então, por exemplo, na hora que eu estou fazendo check-in, eu penso, eu sou aquela pessoa que gosta de ficar levantando durante a noite, para ir no toalete, ou eu sou aquela pessoa que gosta de dar encostada na janela, ou não me incomodo. Então, assim, eu já penso no local que eu tenho preferência e já na hora do check-in eu já faço essa escolha, para evitar problema. Se é aquela pessoa que gosta de ficar levantando toda hora, eu já fico ali no corredor. Você escolhe o assento antes. Exatamente, eu tenho essa possibilidade que já facilita, vamos falar assim, a minha estadia dentro do avião. No aeroporto. Exatamente, e o quê? Aí eu só vou pensar no despacho da mala. Aí a mala. E aí, Lili, o problema da mala. O que eu penso sobre a mala? A mala, você tem que primeiro saber o peso. Quanto você pode, qual é o permitido para despachar e qual é o permitido para a mala de mão. Então, e saber, e antes disso tudo, de preparar a mala, que eu acho importante falar aqui, quando você está fazendo a mala, dependendo da cultura que você vai, o país que você vai, tem lugares que você não pode mostrar o ombro, você vai visitar uma mesquita, tem que entrar de véu, uma saia. Então é importante sempre quando você for fazer a mala para algum lugar que você nunca foi, o ideal é checar a cultura, né? Nossa, adorei, Lili. Eu acho que até merece um programa só para a gente falar sobre isso. Vamos acho fazer. Que a gente vai fazer um programa depois, porque tem muito assunto que envolve fazer a mala. Mas depois de fazer a mala, de fazer o check-in online, até com filhos, assim, meus filhos são novos. Um tem 12, eu tenho 13 anos. Então, o check-in online eu não posso fazer. Então, eu faço o meu, e aí chego lá no aeroporto, tenho que fazer o deles. Mas aí sempre deixar, eu acho que uma dica muito importante é sempre deixar o documento fácil na hora de pegar na bolsa, né? Para você não ter que não ficar procurando, não ter que ficar abrindo aquela mala. Por isso é importante saber o peso também. Quem já não ficou na fila ou passou por isso, de ter que abrir a mala, tirar tudo, pesar. Isso atrapalha a sua viagem e a viagem das outras pessoas. Né? Fica. Você acaba... Agora que é super deselegante, né? Você não sabe o que tem dentro da mala. Elegância, falando em elegância, acho que a gente pode... falando em elegância, bem lembrado, essa palavra sempre cabe em todo lugar, inclusive no avião e no aeroporto. Então eu fico pensando, eu tenho que ser prático, confortável e elegante. Então eu tenho que pensar na roupa que eu vou para o aeroporto. Sim. E aí o quê? Levar em consideração alguns fatores. Eu acho que o principal, se um voo é longo, é o conforto. Então pensar assim, qual é o sapato mais adequado para cada um? Então assim, eu acho que não dá para impor, você vai usar sapatilha, você vai usar... Acho que cada um tem que conhecer o seu pé. Sim. E saber aquilo que é mais confortável. Então eu penso assim, algumas roupas que facilitem e o conforto e também o quê? Evitar problemas no detector de metais. A Bibi adora uns acessórios, né, Bibi? Sempre quando a gente se vê, você tá sempre com seus diferentes, sempre um do outro, e nunca um, assim, você gosta. Na hora que você vai pegar um voo, você já sabe que esses pode detectar, né, no detector de metal. Como você faz?
Você não usa ou você... Não, eu uso aquilo que não tem problema de interferência. Se eu achar que tem, eu tiro antes, ou coloco dentro da bolsa e vou pôr depois. Então, eu sempre procuro avaliar aquilo que não vai fazer, que não... Então, assim, sapato, às vezes, você acha que não. Então, esses dias eu estava viajando, estava com uma sandália, mas assim, não tem nada. E tem dentro do salto... Que você não sabe o que tem dentro. Diz que tem um arame, sei lá, no salto. Eu sei que fiquei parada. Então, super desagradável, porque daí tem que estar de sandália, tem que pôr o pé no chão. Então, assim, se você puder evitar, eu acho que é... Então, assim, bota, por exemplo, a bota, mesmo que ela seja confortável, e seja prática de tirar, ela passa no detector, você tem que tirar, né? Eu acho que, eu não sei exatamente se é uma norma, uma legislação, mas normalmente você tem que tirar. Então, eu acho que é avaliar isto e avaliar o quanto antes você pode se preparar para passar, para não fazer aquela fila, para você não parar muito tempo, sabe? Então, o que você conseguir se organizar antes, eu acho que é bacana. Então, elegante é a preparação. Você não se preparar, isso. você pensar que você precisa causar menos transtorno possível para você E para o outro. Mas eu vou confessar para vocês, eu gosto de desembarcar bonitinha, né? Então assim, então assim, eu me preocupo de estar confortável. Eu acho que é livre, cada um decide o que se sente bem, mas eu gosto sempre de sair do aeroporto bem arrumada. Então eu tenho do aeroporto ou do avião? De todo lugar, inclusive. Mas assim, eu tenho aquela preocupação. Então, quando a Bibi estava falando assim, eu coloquei meus acessórios dentro da bolsa, então eu já penso na bolsa, né? Essa questão da bolsa. Então, o que eu ponho? O que eu me preocupo de colocar dentro da bolsa? Então, eu preocupo o quê? A maquiagem, eu procuro os acessórios, a roupa da temperatura que vai estar no meu no local que eu vou desembarcar. Por exemplo, eu vou dar realmente um relato aqui prático. Minha irmã estava aqui no Brasil, e para quem não sabe, a irmã da Andréia mora no Japão. E ela vai passar uma temporada aqui. E ela estava aqui. Chegou no verão, facinho. Do lado tá -10. Exatamente. Então ela estava aqui, a gente estava com uma semana com 30 graus e ela ia desembarcar em Tóquio com -10. Então ela colocou já na mochila dela o quê? Um agasalho, um cachecol, para que ela pudesse desembarcar de uma forma aquecida, né? Literalmente. Estar adequada para estar o país. Adequada, exatamente. Então eu sempre tenho essa preocupação. Eu vou estar à vontade, eu vou estar confortável, mas eu, Andréia, gosto de sempre chegar no meu destino arrumado. Então eu já coloco meus acessórios e os complementos, né, na minha bolsinha de mão. E bolsinha de mão também é um problema. E assim como eu acho que também a bagagem de mão. Gente, aquela confusão de bagagem de mão no avião. O que você acha, Lili? Como solucionar aquele caos? De novo, levar o permitido. Porque às vezes as pessoas levam a mala de mão, uma mochila, uma sacola, uma bolsa enorme. Aí na hora que você vai colocar a sua mala, não tem... E se é permitido uma por passageiro, é uma daquela. De 20, não sei, 10 quilos talvez. E aí a pessoa leva a mochila, a sacola, e aí quando você vai colocar a sua bagagem lá, não cabe mais. Então fica aquela disputa de entrar, tem que entrar... Mas a gente tá no aeroporto. Não, estamos no caminho ainda. Tá no caminho. Eu tô pensando A gente tá no caminho ainda? Deixa eu só pensar uma coisa que é importante. Eu já tô quase embarcando, vocês ainda estão aqui, eu gosto de viajar. Uma coisa também que eu acho que é importante, já aconteceu comigo, infelizmente, mas não foi por falta de planejamento, foi porque aconteceu um incidente no caminho, mas é planejar o tempo, o percurso. Se eu estou saindo da minha casa, do meu aeroporto local, eu até sei prever, mas às vezes eu estou voltando para casa ou indo para um aeroporto que eu não sei exatamente a distância, o tipo de trânsito. Então, assim, se informar com antecedência do trajeto, do tempo,
da companhia aérea e daquele local, quanto tempo eu tenho que chegar com antecedência nacional, se é internacional. Então, ter essa preocupação para evitar aquele corre-corre e aquela moça que fica falando no aeroporto, última chamada, e começa a chamar o nome da pessoa, que dá um desespero, né? De ver aquelas pessoas correndo e atropelando todo mundo, é super desagradável. E tem uma parte que eu acho que é legal a gente lembrar, e já aconteceu comigo, por óbvio, por isso que eu posso contar. Acho que já passou por tudo aqui. Que é, depois que você passa do embarque, o caminho do embarque até o portão que tá destinado, nem sempre é perto. Não. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma cidade. Então, assim, às vezes você pensar... Então, normalmente, os 40 minutos de embarque são os mesmos para todos os voos. Sim. Só que a distância de você passar do embarque até você chegar no portão de embarque, efetivamente, ele pode ser muito longo. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque, e eu acho que mais que isso, porque também eu vivenciei isso, às vezes tem pessoas que estão atrasadas não por culpa delas. E que elas precisam elas precisam da tua caridade, sabe? Tipo, passa, você tá com pressa, passa, porque às vezes ela precisa mais. Sei lá, uma conexão atrasou, um voo. Então, se você for pensar no outro, às vezes aquela pessoa que está correndo desesperado, não necessariamente foi porque ela não se planejou. Às vezes ela tem alguns fatores que estão fora do controle dela e já aconteceu, sabe? De você estar, do voo atrasar e para uma conexão e eu ter que correr, e eu corri assim, Guarulhos ali do embarque inteiro, e a gente dizia assim, eu preciso passar, e as pessoas estão lá. Tipo, não, eu tô aqui na fila todo esse tempo, eu não vou deixar você passar. Então, eu acho que pensar no outro é importante. Solidariedade. Empatia um pouquinho, às vezes faz bem. Exatamente. E vocês costumam chegar atrasadas, em cima do horário, vocês gostam de se antecipar bastante, chegar no aeroporto, tomar um café, fazer umas compras. Vivian, eu gosto de chegar no meio do caminho, nem muito antes, nem em cima do laço. E você, Andréia? Eu também. De preferência, depende de alguns fatores também, com quem eu tô. Mas a Andréia diz que gosta de comer no aeroporto. Eu gosto de comer. Ela gosta de fazer, então ela eu gosto de chegar. Então... depende também com quem eu tô. Né? Por exemplo, eu costumo viajar agora com idosos, com os meus pais. Então, tem alguns privilégios, mas também tem algumas limitações, né? Locomoção, demora mais. Isso também é bem legal de demora mais. Eu posso, às vezes, solicitar uma cadeira de roda no aeroporto. Já aconteceu de eu pedir, 2 vezes, inclusive. Uma cadeira de rodas para facilitar a locomoção. E também tem aquele momento dos privilégios. De prioridades. Então, se você está com uma criança, você tem a prioridade. Se você está com um idoso, também. Apesar que essa questão de fila no aeroporto também é outro assunto polêmico, porque já estudaram formas de tornar esse momento menos estressante, chamando por fileira, para evitar aquele monte de gente. Na hora do embarque, ali que você vai entrar no avião. Isso. É grupo A, B, C, mas aí quando ela fala embarque, grupo A, parece que ela chamou A, B, C, D até o Z. Parece que ela chamou todos, vem gente até de outro avião para embarcar. E aí? Você espera, você respeita, levanta? Eu sou daquela opinião, meu lugar está reservado, é lugar marcado. Isso. Se todo mundo considerar que você só pode levar uma bagagem de mão, você não precisa correr. Vivi, uma bagagem de mão e você tem seu assento marcado. Não, você não é igual ao ônibus que você pode ir alguma pessoa de pé no corredor, não é. O avião só decola se todo mundo embarcar. Exatamente. E isso não é uma coisa, vamos falar assim, de nós brasileiros. Você vê esse tipo de comportamento quase, há exceções, no mundo todo.
Existe até pesquisas, estudos que falam do momento da ansiedade de uma fila. Quando as pessoas veem uma fila, já gera uma ansiedade de você querer estar pertencente àquela fila, de querer entrar na fila rapidamente. Você nem sabe do que é a fila. Exatamente. As pessoas não gostam de fila, mas elas querem, fila. Ela quer entrar na fila. Incomoda, e ela fica sempre observando as pessoas, lembrando que o lugar está marcado, está reservado, ninguém vai perder o avião se já está ali naquele lugar. Mas as pessoas ficam reparando, não passa, não sei o que, fica um cuidando da fila do outro, qual é o teu lugar? Não, e ninguém checa o seu bilhete, cuida do outro, mas ninguém... É um momento de estresse do aeroporto, é a sala de embarque. Mesmo indo viajar para aquela viagem dos sonhos, essa fila ainda continua estressante? Eu acho que fila sempre é estressante, sempre é né? estressante. Eu acho que, e principalmente nessas condições, eu acho que quando você está numa fila onde as pessoas estão ansiosas e nem é uma questão de, eu estou na fila de um brinquedo, por exemplo. Não é isso. Eu estou numa fila de um horário marcado, de uma poltrona reservada. Então, eu acho que é estressante porque eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de refletir, que é o quanto a gente ouve e escuta, porque são duas coisas completamente diferentes. Você ouvir e escutar parecem ser sinônimos, mas e não é. Ele fala do teu ato de ouvir, de escutar, e o outro a capacidade que você tem de entender o que está sendo comunicado. E quando a gente fala desse conforto que as companhias, enfim, estabeleceram para que isso fique mais agradável. Então, olha, fila ABC ou 1, 2, 3, não importa. Primeira classe. Então, não importa. Ele ouviu embarque, mas ele não escutou qual fileira. Ele só ouviu, mas ele não escutou. Então, ele não processou o que precisava ser feito. Ele, deu uma demanda. E daí ele foi. Vai, não, calma. Qual foi a ordem dada? Né? Então eu acho que isso é legal porque isso é empatia. Exatamente. E ainda tem aquilo que você disse a princípio, Lili, que é estar com os documentos na mão neste momento. Tem algumas pessoas que estão na fila, está preocupada com 1000 coisas e chega na hora que o funcionário da companhia fala, os documentos, a pessoa vai, aí começa a procurar, fica a fila toda parada e a pessoa procurando o documento. Quer dizer, ela ficou 3, 5 minutos na fila e esqueceu completamente. E às vezes você pode perder seu voo, por causa do outro. Mas quem aqui já perdeu? Às vezes é por culpa nossa. Não, mas também. Aqui a gente já está no embarque. Não, mas a gente pode estar ali... o documento precisa de dois momentos. Do embarque. E no check-in e no embarque, exatamente. Para passar do portão de embarque. Porque às vezes você fez o check-in, tem que embarcar. Que a gente estava falando dos acessórios. Aí você está na fila para passar no raio-x. Você pode perder um voo ali dentro do aeroporto, porque as pessoas não estão pensando que você tem até curiosidade, um assim, eu lembrei agora, um primo meu, na hora de colocar os objetos no detector, ele colocou também os documentos. Ele estava com o documento na mão. Ele quis facilitar tanto que ele ficou com o documento na mão. E colocou, e foi embora. Chegou na hora do embarque, cadê o documento? Ficou lá no detector. Só que não deu mais tempo de voltar e chegar. Quem já perdeu o voo aqui? Eu já perdi. Eu já perdi, inclusive, dentro... Você não teve essa sorte ou azar. Eu perdi dentro do aeroporto, inclusive. Fui passar lá VIP. E aí, fica lá, toma um vinho, tá gostoso, 2, 3. E você esqueceu que tem voo, né? Então, outra dica legal é você estar atento. Atento às chamadas, atento ao painel, se mudou ou não o portão. Que é frequente. Né? Porque senão vai acontecer que nem a Lili, você tá lá na viagem dos sonhos, porque ela contou isso nos bastidores pra gente, na viagem dos sonhos, lá toda e perdeu o voo.
Maravilhoso, né? Aí já começa. Daí começou o estresse. Aí já começou o estresse. Prazer ao estresse. Tava tão bom, gente, tomando aquela tacinha de vinho. Mas tudo bem, eu fui no próximo. Eu cheguei no destino. Deu tudo certo depois. Mas teve um estresse. Teve um estresse. É um aprendizado. Né? Rolou. Eu aprendi. Agora eu passo Agora na a gente frente da passa a sala. informação e não façam como a Lili. Não vejo. Não, eu passo na frente da sala VIP e eu não quero entrar. Não, não, não. Que aquilo suga você. E tem as bebidinhas lá, as comidinhas. Confortável. Você não quer sair. E aí, e no aeroporto? Eu tô imaginando aqui um voo super longo, com uma conexão longa também, que pode acontecer. Pode dormir no aeroporto? Não tô falando no hotel, tô falando no aeroporto mesmo. Aeroporto. Montar acampamento. Montar acampamento, pegar a poltrona e deitar. Será que pode? Será que pode? Olha, eu acho que não pode se esticar naquelas cadeiras. Sabe? A cadeira é uma pessoa. Né? Assim, tô falando na cadeira, daqui a pouco. Você ocupar, daqui a pouco a gente vai pro chão. Eu vou ocupar 4 cadeiras. Daqui a pouco 4 cadeiras. Deita lá você, seu marido, seu filho, papagaio, periquito, todo mundo. E as outras pessoas? Como elas vão sentar? Então, quer dizer, você pegou o lugar. Um lugar é um lugar. Um Uma lugar, pessoa é um lugar. aí você... Bolsa, sacola. Bolsa, isso vale para bolsa, não tem sacola, assento. mochila. Não tem, não precisa. Ótimo. E aí as pessoas estão Sacola lá não senta, eu sempre não digo senta. isso. As pessoas de pé, Em você qualquer ocupando lugar, né? Sacola não senta. várias observação. cadeiras. Agora sim, gente, um voo que aconteceu uma conexão que não era esperada, você tem que... Um overbooking, 24 horas no aeroporto. Ai, gente, se você não for incomodar ninguém, assim, bem no cantinho, sabe? Não é aquela passagem, não tá ocupando a cadeira de ninguém. O melhor é não. Não, então, Mas o mais há elegante, o exceções. adequado é não. Não, mas... Mas se aconteceu um caos no aeroporto, porque a gente já viu isso acontecer, as pessoas não terem assistência que deveriam ter tido pela companhia, e ela precisar, você tem que pensar como incomodar menos o outro. Exatamente. Eu acho que Você tá com filho, né? Eu que vou viajar com os meus 2 filhos sempre. A gente sempre pensa Não, com se empatia não forem isso. e olhando também quem tem prioridades, né? Exatamente. Será que a gente passou por todos os possíveis perrengues Do aeroporto? Eu espero que não passar por mais nenhum, pessoalmente. Né? Eu que gosto de viajar muito, pretendo não passar por nenhum. E espero que a gente tenha ajudado as pessoas a evitar que passem por isso também. E daí, meninas? Partiu viagem? Vamos embarcar? Partiu? Partiu? Partiu. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, a gente finaliza aqui o nosso Será que Pode e convida vocês para voltar aqui na próxima semana. Nós estamos hoje falando sobre as dicas de comportamento ou de elegância ou para evitar perrengues aqui no aeroporto. E se você gostou, compartilha. Eu nunca sei essa ordem. Curte, compartilha, dá um like, se inscreve no canal e qual que é o outro? Envia para os amigos. Envia para os amigos e ativa o sininho. Ativa o sininho, é isso. Até semana que vem. Obrigada, meninas. Até mais. Tchau.